Olá, boa noite. Estamos com mais um episódio de Saúde em Debate. Eu sou a doutora Aline Aiello Grotto, sou fisioterapeuta, especialista em fisioterapia respiratória e atuo no tratamento dos distúrbios respiratórios do sono. A nossa live hoje vai falar sobre os principais distúrbios do sono, também as suas principais tratamentos. Os nossos convidados de hoje são o Dr. Luciano Ribeiro, neurologista e coordenador da medicina do sono do Hospital Oswaldo Cruz, Pinheiro, otorrinolaringologista e especialista em medicina. Para iniciar a nossa live, eu gostaria de ressaltar a importância do tema que iremos abordar hoje. É um tema abrangente e que está associado a muitas dúvidas e queixas da população. É muito comum escutarmos relacionadas tanto à qualidade quanto à quantidade de sono. E, além disso, as repercussões no não reparador pode trazer ao dia a dia e, consequentemente, o impacto que isso pode ter na qualidade de vida das pessoas. Esclarecer dúvidas e também trazer orientações sobre um sono de melhor qualidade nessa live. Boa noite, Luciano. Podemos começar com o senhor falando um pouquinho sobre os principais distúrbios do sono, aqueles mais comuns? Doutor Luciano, o microfone, pode desmutar o microfone. Acho que não foi, doutor Luciano, é o celular. Doutor Jorge, quer comentar um pouco sobre os distúrbios do sono mais comum, enquanto a gente resolve o problema? Claro, boa noite a todos, sejam bem-vindos a esse momento aí para a gente conversar sobre sono. É um prazer estar aqui. Dormir é uma qualidade, né? Uma necessidade fisiológica. Doutor Luciano agora já está com áudio, não é isso? A tecnologia ainda não ficou muito bom, não. Doutor Luciano, então eu vou voltar a oportunidade para o senhor para comentar aí sobre os principais distúrbios do sono para a gente começar a discussão. Pode ser? Então tá, eu entendo um pouquinho mais de sono do que essa tecnologia mais recente, viu? Mas é o seguinte, né? Eu estava agradecendo a todos e, viu, Aline, eu sempre gosto de enfatizar que o que é dormir bem, né? Para a gente entender os transtornos, a gente tem que entender o que é dormir bem, para a gente saber o que não é normal. E para a gente dormir bem, a gente precisa de ter uma quantidade de sono, uma boa qualidade do sono, e eu coloco ainda um terceiro, né, fator, e é atender ao nosso ritmo de sono, porque todos os transtornos, os distúrbios do sono, eles praticamente vão estar colocados dentro dessas três categorias, desses três pilares. Ou o indivíduo não está dormindo uma quantidade adequada, e aí nós temos todas as insônias, né, que muitas vezes o indivíduo se queixa de não estar dormindo quantitativamente bem. Nós temos as alterações na qualidade do sono, e aí, principalmente hoje em dia, o que altera a qualidade do sono, principalmente? São os problemas respiratórios. Se a gente colocar ronco, apneia, né, são os principais fatores. E o terceiro pilar que eu coloco como ritmo são todos os transtornos, que a gente chama transtornos do ritmo circadiano, ritmo de vigília e sono. Então, praticamente, nessas três categorias, nós abrangemos praticamente, acho que 80% dos principais transtornos. É claro que tem ainda aí os 20%, onde nós vamos ter as hipersonias, as sonolências excessivas, e a gente pode até depois falar um pouquinho da narcolepsia, né, que é uma doença importante que se caracteriza até por excesso de sono. Então, dormir bem tem que atender a isso. Como é que o indivíduo percebe que ele está dormindo bem, ele está atendendo a tudo isso? Ele vai deitar, ele dorme, acorda bem, e durante o dia ele está muito bem. Então, esse geralmente é aquele indivíduo que não vai procurar
o médico, porque ele não tem uma queixa, né, alguma alteração relacionada ao sono. Muito bom, doutor Luciano. Eu acho que é muito importante a gente ver o que seria o ideal para depois as pessoas começarem a entender se elas saem um pouco, né? Se durante o dia sente muito sono, se o dia é gastado, se tem necessidade de cochilos várias vezes durante o dia. Então, isso já é um sinal de alerta que o sono não está tão satisfatório, né? E, então, Isso. doutor George, nesse contexto, eu acho importante a gente falar que tem muita gente que queixa de roncos, rasgos durante a noite, né? Então, é uma das perguntas que os internautas mandaram. É normal ter a falta de ar, engasgo durante o período da... Pode indicar algum problema? Muito importante essa questão, Aline, porque roncar, a gente pensa às vezes que faz parte da vida, né? A gente nasce, cresce, ronca, casa, mas na verdade roncar ela indica alguma obstrução na via aérea. Então, desde criança até os idosos, alguém pode roncar. Então, se alguém está roncando, deve avaliar, porque existe uma associação com um problema de saúde que não é tão raro, pelo contrário, é relativamente comum, né? Que é a apneia obstrutiva do sono. São aquelas pessoas que têm pausas na respiração ou têm problemas para respirar enquanto dormem. E muitas vezes as pessoas não sabem disso. Na verdade, as pesquisas mostram que mais de 85% das pessoas que têm apneia do sono desconhecem que tem esse problema. E os principais sintomas vêm exatamente disso, do ronco. O ronco, às vezes, que acontece todas as noites, não é aquele ronco esporádico, né? Mas aquele que acontece com frequência, e também acordar cansado, né? Ter sonolência durante o dia, isso já é um sinal de alerta de que algo não vai bem e precisa, sim, de uma investigação médica. Então, gente, roncar não é normal. Roncar precisa sempre de uma avaliação do profissional, do seu médico, para identificar a causa e buscar aí um tratamento específico que tem várias opções que a gente vai conversar mais para frente. Aline? Estamos recebendo aqui... Oi? Para a gente não perder... Recebendo uma pergunta aqui, só, doutor Luciano, aproveitar. Então, eu já vi a perguntinha para a gente não deixar passar. Ótimo. Porque sobre melatonina. Foi a perguntinha, né? E como eu falei dos três pilares, né? Que é o dormir, né, a quantidade, a qualidade e ritmo, né? Então, a melatonina vem bem a calhar, que a melatonina é um hormônio que a gente produz à noite, agora, por exemplo, no escuro, 18 horas, 19, a gente começa a produzir melatonina. Ela que vai dar o início do nosso sono, ela vai ciclar, né, o aparecimento do nosso sono. Então, quando a gente fala em distúrbios de ritmo, é aquela categoria de pessoas que não atendem o seu próprio ritmo, né, que tem problemas que alteram o ritmo, a gente chama ritmo circadiano. Circadiano quer dizer circa, né, ao redor de um dia, né? Então, por exemplo, se você pegar hoje os trabalhadores que a gente chama de turnos alternantes, aquele que é o 12/36, então ele não tem um ritmo adequado, ele tem assim, ele dorme uma noite, depois ele trabalha de noite. Então, esse é o pior, né, profissional. Desculpa aí se eu estou falando profissional da saúde, não quero criar nenhuma polêmica, né, com o hospital, mas enfermeiros, enfermeiras, né, os médicos, plantonistas, esses são os principais alvos, né, hoje em dia, de que estão submetidos a essa alteração de um ritmo. A gente tem que dormir naquele horário, quer dizer, que pode ser próprio para cada um. Se eu pegar outro problema de ritmo hoje, né, que é o indivíduo que dorme tarde, que é o vespertino, que dorme tarde e acorda tarde. É uma questão até genética. E ele não, ele quer dormir às 10 horas para acordar às 6 e trabalhar. Eu estou alterando toda a fisiologia desse indivíduo, não só na produção de melatonina, como todo o relógio biológico, que acomete todo o organismo. Né? A gente tem reloginhos espalhados por todo o organismo. A gente tem reloginho no sistema cardiovascular, no sistema digestivo. Então, quando eu altero isso, eu estou alterando toda a fisiologia do meu organismo. É por isso que a pessoa adoece. Hoje, a relação de problemas de ritmo com doenças é impressionante. Quer dizer, o indivíduo pode não sofrer agora, mas seguramente, futuramente, a gente pode ter condições, né, clínicas importantes. Então, a melatonina
é um hormônio que está ligado a isso. O pessoal está usando melatonina até de maneira exagerada, porque eu acho que caiu aí, vamos, que agora tem melatonina, mas não é bem assim, quer dizer, existem indicações. Exemplo, uma pessoa de idade que já perdeu melatonina, que a gente vai perdendo melatonina, talvez tenha a sua indicação, mas não é assim para todo mundo e para qualquer tipo de insônia. Doutor Luciano, exatamente, existe um uso muito indiscriminado, né, da melatonina, então o importante é ter um profissional o momento certo, quantidade, entre outras coisas, né? Até mais uma internauta falando sobre hormônios, interessante, a Ana Paula Nunes perguntou: Oi, boa noite, eu entrei na menopausa e agora tenho insônia, então, gostaria de responder, doutor George? Pois é, né? Então, essa é uma fase de muitas mudanças para a mulher, então, consequentemente, vai impactar no sono, né? Então, a gente sabe que a gente não dorme igual a vida inteira. As pessoas não dormem iguais, umas com as outras, e durante a vida do indivíduo, ele não dorme da mesma forma. A criança tem um padrão de sono, adolescente tem outro, um adulto outro, e a gente sabe que até entre os gêneros também há uma certa diferença. E as mulheres, elas sofrem muito, né? Nesse momento, muitas mulheres apresentam essas dificuldades, principalmente para iniciar e manter o sono. As mudanças hormonais podem provocar despertares frequentes aí durante a noite, até as ondas de calores que acometem algumas das mulheres também pode ser um responsável. E é sempre bom conversar com o seu médico, porque a gente sabe que não dormir bem também piora uma série de outras questões relacionadas à saúde. Então, sempre tem que conversar com o seu médico para melhorar essa sintomatologia e, consequentemente, melhorar o sono. Então, acontece sim, viu, Ana Paula? É muito frequente. Infelizmente, as mulheres, quando entram nessa fase, as mudanças hormonais podem gerar dificuldades relacionadas ao sono. Hoje a gente está vivendo um problema um problema de gênero, né? A gente pode falar mais o sono das mulheres, sono dos homens, mas a biologia não tem jeito, quer dizer, a gente sabe que tem insônias que são muito particulares, próprias das mulheres, porque tem uma psicologia própria, né, Jorge? Tem uma biologia própria, uma parte hormonal, então é diferente. Muitas vezes você pega uma insônia da mulher é diferente, muitas vezes, da insônia dos homens. Assim como uma insônia da criança vai ser diferente do adulto e vai ser diferente do idoso. Por isso que, né, cada paciente é um paciente. A gente não adianta generalizar e colocar tudo numa coisa só. Né? A gente tem que, né, ver o paciente como um todo, no sentido de ter o diagnóstico e o tratamento ser adequado. Senão, não vai funcionar, não vai dar certo. Sim, com certeza. Ainda falando sobre a questão da insônia, já que foi levantada, né? A gente tem ainda essa questão da pandemia que estamos vivendo, né? Então, quantos novos casos, casos que já insônia previamente, que acabaram piorando decorrente à ansiedade, entre outras coisas provocadas pela pandemia, né? Então, também é um sinal de alerta, de prestar atenção, procurar o profissional da saúde, está realmente impactando na sua qualidade do sono, né, doutor Luciano, doutor George? Acho que é um fator que a gente recebeu também dos internautas, uma pergunta que fala sobre isso. É claro que a situação que a gente está vivendo é bem atípica, né? Quer dizer, esse um ano e meio, a gente está encontrando, porque a insônia está dentro de um contexto. Né? Quando a gente analisa o paciente com insônia, ela pode vir já com uma base e, de repente, ser agravada, né, em função de uma situação. Aproveitar falando da própria mulher, por exemplo, menopausa. A gente pega uma paciente com 50 e poucos anos e aí ela fala, eu nunca dormi bem. Quer dizer, ela já vem com um histórico de não dormir bem, de uma insônia, mas ela administrou a vida inteira. Quando chega nessa idade, eu falo que é um momento de grande turbulência para a mulher. Por quê? Porque tem alterações não só hormonais, físicas, psicológicas, sociais, familiares. Então, é quando o sintoma adquire, né, uma dimensão muito grande. Então, ela procura o médico falando, eu piorei
agora por volta de 50 anos. Então, ela já tem uma base, é a mesma coisa que está acontecendo com a pandemia. Ela já vem com uma base comprometida, vamos dizer assim, e a pandemia simplesmente foi um gatilho para piorar tudo isso. E piora o quê? Piora só a insônia? Não, piora a depressão, a ansiedade, as questões familiares, questões sociais, quer dizer, o isolamento. Se você pegar o idoso, é o problema que ele não sai, não tem luz, a gente está falando de melatonina, né? Ele não tem luz do sol para inibir a produção de melatonina, acaba dormindo até mais tarde, dormindo de dia. Então, veja a complexidade, né, que vai exatamente fazer esse indivíduo adoecer. E é o que a gente está vendo. Isso tem já vários estudos mostrando a piora em relação, né, à parte mental, à parte física, né? E a insônia está dentro desse contexto, como a gente tem visto. A gente sabe que as questões sociais elas influenciam muito o nosso sono, né? Então, o fato de você trabalhar em casa agora desregula toda uma rotina. Então, a gente começa a mudar progressivamente os horários. Então, hoje as pessoas estão com dificuldades do horário de começar a trabalhar e o horário de finalizar o seu trabalho, horário de refeição. Como o doutor Luciano já muito bem falou, até a luz do sol de manhã é extremamente importante para ajustar esse relógio que nós temos, que vai coordenar todas as funções do nosso corpo. E o que nós percebemos que o isolamento social e trabalhar em casa tem gerado esse descontrole, essa desregulação das nossas atividades e que eu acho que a gente precisa retomar essa rotina, né? Não é o fato de estar em casa que nos liberta desse tipo de organização, né? Então, as crianças estão sofrendo, os idosos, os adultos, e com 1 ano e meio de prolongamento dessa pandemia, os sinais relacionados ao sono têm ficado cada vez piores, né? Então, é importante a gente retomar um pouco mais a nossa rotina o mais próximo possível previamente à pandemia. E se a gente, né, Jorge, a gente colocar aquele indivíduo, aquele idoso, por exemplo, que já tem um componente depressivo, porque a pessoa de idade é comum chegar às 7 horas da noite, 8 horas da noite, vai para a cama e fica lá até vendo televisão, come um pouquinho, vai até meio-dia na cama. Então, o que está acontecendo? A desmotivação, a depressão, e a pandemia veio reforçar isso. Falar, não, agora eu vou ficar aqui porque eu não posso sair. Então, veja o mecanismo, né, que as pessoas vai acontecendo e vai piorando tudo. Porque antes já não tinha muita vontade de sair. Não tinha nem vontade de fazer uma atividade física. Agora, então, eu tenho um álibi. Eu não faço porque eu não posso. Então, nós precisamos quebrar isso tudo, quebrar esse círculo vicioso, e senão vamos adoecer cada vez mais. Antes da gente pensar em doença propriamente dita, né? Como? Antes da gente pensar propriamente em doenças, né, a gente tem que lembrar que o nosso cérebro ele é regulado por questões externas, né? Então, a gente organizar a nossa rotina de tomar sol, horário de refeição, horários para as atividades de lazer, né? Isso tudo dá dicas para o nosso cérebro do que é dia e do que é noite. Então, apesar do claro e escuro ser o principal fator, mas essas questões comportamentais elas são importantíssimas e a gente está perdendo isso com essa mudança abrupta e prolongada da nossa rotina. Existe o termo em alemão que é o Zeitgeber, que é o Zeitgeber exatamente são os nossos marcadores de tempo. Então, não é só o claro e escuro. O claro e escuro é importante. Nós perdemos o escuro em função das luzes, né, que nós temos, né? O celular, os computadores. Então, o Zeitgeber é aquela rotina que nós temos. Acordar, tomar banho, fazer a barba, assim por diante. Então, o que acontece? O indivíduo já não acorda, ele pode trabalhar em casa, ele nem se veste. Talvez ele vai se vestir só daqui para cima, olhe lá, né? Então, ou ele vai continuar de pijama, meio pijama, né? E isso é o Zeitgeber, quer dizer, é isso que vai dar ao nosso ritmo, sair, encontrar pessoas, conversar, almoçar, jantar. Então, nós estamos perdendo, né, essa noção de tempo. O que o isolamento está levando, você acaba perdendo exatamente esses marcadores. E isso vai influenciar aquilo que eu falei no início. Nossos reloginhos vão estar totalmente desregulados. A chance de adoecer, né, daqui para frente
nós não sabemos daqui algum tempo, 1 ano, 2 anos, como isso vai repercutir. Então, a coisa é um pouco mais complexa e mais séria do que a gente imagina. Isso é muito importante, né? Essa questão também da própria regularidade. A gente também é muito comum a gente ver pessoas que de segunda a sexta levam uma rotina, poucas horas de sono, dormem muito tarde, acordam muito. E aí, no final de semana, resolvem tentar compensar tudo aquilo dormindo praticamente sábado dia domingo uma paz. Essa irregularidade, né, no padrão de sono também é prejudicial, principalmente a longo prazo, né? E é muito comum a gente, ultimamente, a gente vive numa rotina meio maluca, a gente perde um pouco essa regulação biológica, né? A gente vive basicamente na tecnologia, o tempo todo, no celular, aí você deita na cama para dormir 1h da manhã, você vai conseguir dormir lá para as 3, é importante, né, no nosso sono. E a gente culpa a segunda-feira, né? A pobre da segunda-feira que leva toda a culpa, né? Porque aí a gente já diz, olha, está com cara de segunda-feira. É insônia do domingo à noite. Está se bebendo mais, está se engordando mais, a alimentação, né? Pessoas estão comendo mais, a obesidade. Então, quer dizer, não é só sono, né? A gente está vivendo aí uma síndrome pandêmica e pós-pandêmica também, que a gente vai assistir. E aí entra nos problemas. Engordou, né? Está se dormindo pior, aí entra ROM, pessoas que estão começando, que não tinham, né? Estão roncando, fazendo apneia. Então, veja, né? A sucessão de enfermidades que vão começar a aparecer. Estamos aqui, tem aqui uma não, um comentário interessante da Eunice, que é a queixa de muitas pessoas, acho que muitos pacientes também que vocês encontram em consultório. Desde a adolescência, nunca dormi bem, sono leve, acordo várias vezes à noite. Ter sono leve é normal? Ou o certo é dormir e não acordar por qualquer barulho? Isso quer dizer que pode ir qualidade do sono? O que eu gostaria de falar desse sono leve, o leve é uma percepção que o paciente tem. Então, muitas vezes, esse sono leve está num plano muito mais emocional. O insônia tem muito disso. O meu sono é leve. Esse sono é leve porque ele não desconecta do meio ambiente. Muitas vezes, ele até está dormindo, né? A cabeça dele dorme, porém, ele continua conectado com o meio ambiente. Isso não quer dizer que o sono dele seja tão ruim. Ele está, né? A gente fala que é cognição. Do ponto de vista cognitivo, ele está hiperalerta. Você pega, por exemplo, um paciente com apneia, tem um sono muito pior, muitas vezes, que o insônia, quer dizer, o apneico, né? O sono dele acho que perdeu o som? Travou o vídeo? Estamos ouvindo. Tá ouvindo. Não, estou me escutando. Então tá, você pega um paciente com apneia, por exemplo, quando a gente faz o exame da polissonografia, a gente vê que o sono dele é muito ruim. E ele fala que dormiu até de maneira muito pesada, quer dizer, pesada, né? Então, o leve e o não leve, ou um sono pesado, muitas vezes se traduz necessariamente pelo sono ser superficial. O nosso conceito de sono superficial e profundo é um pouquinho diferente. Mas, é claro, se o paciente está se queixando que o sono não é profundo, é leve, a gente tem que investigar. Investigar, ver se é um insônia, se ele tem apneia, quer dizer, aquilo que eu falei no início. Qualidade do sono e tudo mais. Então, é isso que a gente tem que ver. Acho que também por essa questão do sono que a gente está conversando agora, doutor Luciano, a gente tem uma pergunta aqui da Andréia Rosa. Boa noite, durmo cedo e bem, mas às vezes acordo mais cansada do que quando fui dormir. Então, a gente vê aquele sono que tem quantidade, mas está faltando aí, né? Quando elas têm essa repercussão ao longo do dia, então está faltando qualidade nesse sono, né, doutor Jorge? Exatamente, eu acho que isso é um indicativo forte de que alguma coisa não está indo tanto quanto a gente esperaria, né? Então, se você está acordando cansado, se você está acordando tendo sonolência durante o dia,
a gente precisa investigar além do número de horas de sono, porque isso às vezes se confunde na cabeça de muita gente, né? Que eu dormir 8, 9 horas me garante um sono de qualidade. Mas não é só número de horas, é a gente ter realmente um sono que me possibilite descansar, renovar. Então, tem outras questões relacionadas ao sono que podem acometer e comprometer o sono de pessoas que dormem 8, 9 horas por dia. Inclusive, às vezes, dormir muito, né, doutor Luciano, não significa, pode significar, na verdade, um problema de saúde, né? Então, eu acho que a gente tem duas situações muito complicadas hoje em dia. Primeiro é que a maior parte das pessoas não tem disponibilidade de dormir o quanto precisam. Então, isso é um ponto muito importante. Se a gente tiver oportunidade, a gente vai fazer mais trabalho, a gente vai estar produzindo mais. É uma sociedade que nos exige isso. Para a sociedade, eu dormir, eu não estou contribuindo em nada, é uma contribuição individual, só para mim. Então, para a sociedade, a gente tem que estar trabalhando, né? E uma outra questão é realmente a gente ter até uma quantidade de horas suficientes, ou teoricamente suficientes, mas que não tem qualidade. Por exemplo, eu posso ter a apneia do sono, que são alterações respiratórias, como a gente já conversou, e mesmo dormindo 8 horas por noite, 9 horas por noite, eu vou ter um sono ruim, um sono que não vai cumprir com todos os seus objetivos. Então, a gente tem que estar atento a essa relação, quantidade de horas e qualidade, que nem sempre anda junto. Eu acho que um gancho importante em relação a isso, né, que a gente está falando de dormir demais, né, que a gente até outro dia a gente estava trocando algumas ideias sobre o indivíduo que às vezes dorme 8, 9, 10 horas e até acorda pior, né, porque está dormindo muito. É claro que a gente tem que ver exatamente a qualidade desse sono, porque não basta ele estar dormindo 10 horas e está até acordando pior. Não pode ser que ele tenha apneia e realmente o sono está ficando pior. Mas a sonolência excessiva é um outro capítulo, né, dos distúrbios do sono, que é um capítulo importante. É um indivíduo que não se satisfaz com 7, 8 horas. E chega de dia, é um paciente, é uma pessoa que está extremamente sonolenta. Existe um quadro clínico, né, que ainda, né, poucos conhecem, e muitos profissionais da saúde, médicos, às vezes têm dificuldade em fazer o diagnóstico, que é uma doença genética. A gente chama de narcolepsia. Narcolepsia, o nome está dizendo, é um ataque de sono. Então, são pessoas sonolentas e que são acometidas durante o dia de muito sono, e o que obriga, às vezes, a cochilar durante alguns minutos, 30 minutos, e volta refeito. E a gente sabe, então, que tem que investigar. A apneia também pode dar muita sonolência, então a gente tem que ter esses critérios clínicos, porque, é claro, o tratamento é totalmente diferente. Não, a narcolepsia você vai tratar com remédio, a apneia você vai tratar com os aparelhos, né, o CPAP e tudo mais. Então, mas é uma queixa muito importante, né? Quer dizer, quem dorme muito e tem muito sono durante o dia, a narcolepsia é mais da criança, mais do adolescente, a apneia já é a pessoa de mais idade. Então, quer dizer, cada patologia tem aí uma característica própria que daí depende do profissional, né, que estuda, né, a parte de sono para fazer esse diagnóstico certinho para dar um bom tratamento. A Márcia Nunes aqui mandou uma pergunta, né, que eu acho que é bem comum também, principalmente nos pacientes. Sônia, enquanto o sono não vem, que às vezes demora horas, o que é recomendável fazer? Ficar quieta na cama? Ler, sair da cama, tomar um leitinho? Então, acho que um grande problema que a gente tem nesses pacientes é ficar na cama e ficar remoendo a falta do sono, e ficar, às vezes, pensando, mas eu vou precisar acordar 5 horas de sono, agora eu tenho horas de sono. Então, entra um fator ansiedade também, que piora essa questão e o paciente vai ter mais dificuldade aí. Então, eu acho que a sugestão seria realmente sair da cama, evitar o contato com telas luminosas, né? Ler um livro sem foco. O que vocês acham, doutor George? Concorda? Eu acho que tem um conceito interessante, que é o tempo de sono e o tempo de cama, né?
Às vezes a gente confunde isso, a gente acha que são as mesmas coisas e não necessariamente. Então, se eu pedir para você não pensar agora no elefante, você automaticamente já pensou. Então, quando a gente está na cama e o sono não vem, aquela situação toma uma proporção muito maior, né? Então, você cria mais ansiedade, mais dificuldade e realmente você acaba cronificando uma situação que era para ser passageira. Então, sono e cama tem que andar próximo. Se não está com sono, não fica na cama esperando sono, né? Que isso realmente é um hábito, um mau hábito de ficar fritando na cama, né? Que só reforça a nossa dificuldade em dormir. Então, levanta da cama, faça uma leitura agradável, não extrapole o limite de luminosidade. Não é também para pegar o celular, né? Para conversar com os amigos nas redes sociais ou ligar a TV e dizer eu vou maratonar agora uma série no Netflix. Não é essa a intenção. Você vai fazer uma leitura agradável num lugar com uma luminosidade apropriada, que não seja tão de luz branca, de LED, né? Então, são situações que ajudam. Então, se você está na cama e o sono não vem, o momento é para levantar e modificar esse hábito. Só acrescentando um pouquinho, né, Jorge? O principal tratamento hoje, né, para insônia é o que a gente chama de terapia comportamental cognitiva. Quer dizer, a gente tem que mudar hábitos, mudar comportamentos, que é muito mais importante isso que os pacientes não entendem, do que remédio. Então, é isso que o Dr. Jorge está falando, em relação a... Se a gente fala, não, as regrinhas, né, quais são os 10 mandamentos, né? Mas, no fim, é isso, é quase mais ou menos, todo mundo sabe, mas ninguém faz. Né? Eu sempre pergunto, né, quem que leva celular para a cama? 100% das pessoas. 99%, porque eu não levo. Então, a gente sabe que as pessoas levam. Ah, mas eu deixo desligado. Bom, então por que levam? Se vai desligar, não precisa levar. Não é verdade? Não, mas eu deixo né, tiro o som, quer dizer, mas aí dá aquela piscadinha da luz, ele vai entrar em contato. Então, nós estamos vivendo esse mundo que é complicado, quer dizer, mas né, deixar o celular. Então, horário regular, quer dizer, tem isso que o Jorge falou, tempo de cama, tempo de sono. Né? Então, são técnicas comportamentais que a gente usa. É isso que vai fazer o indivíduo ter a percepção que tem potencial para dormir, muito mais do que ficar dando remédio. Eu gosto sempre de comparar sono e fome. Tempo de cama, tempo de mesa. A gente vai almoçar, a gente tem fome, eu não quero ter fome. Eu não é assim, agora eu quero ter fome. Não, eu não consigo ter fome, porque a fome vem, independente de eu querer. E eu sento na mesa porque é o horário que eu estou me dando fome, eu como 20 minutos, meia hora e saio da mesa. Eu não estou preocupado, né? Se eu vou ficar lá 4 horas na mesa, ver se vai dar mais fome. Agora eu vou esperar um pouquinho, vou comer um pouquinho mais de arroz, vamos ver o que vem. Então não é assim. E a cama e sono para a pessoa entender. Que a cama também, eu vou para a cama porque eu estou com sono, dormir. Se eu não tiver sono, eu não vou ficar na cama. Então eu sempre associo fome e sono, cama e mesa, mais ou menos para a gente entender qual é isso. Isso é comportamental. Né? Você pega pessoas de idade e vão, como eu falei, 7 horas, 8 horas para a cama e ficam até 9, 10 horas da manhã. Não dá, quer dizer, o sono né, começa a ficar fragmentado, picado, dorme um pouquinho, acorda, quer dizer, está totalmente errado. Eu acho uma questão importante a gente entender que o sono ele não depende só do que acontece à noite. Né? O sono é uma construção dessas 24 horas do nosso dia. Então, o meu sono dessa noite, eu comecei a construí-lo no momento que eu levantei da minha cama. Então, tudo que eu faço durante o dia e durante a noite vai influenciar diretamente na minha qualidade de sono. Então, a gente tem que ter atenção a essas questões de hábitos e, mais uma vez, reforço isso que o doutor Luciano deixou bem claro, né, de mudanças comportamentais, né, de virar uma chave de comportamento que eu tenho que está prejudicando o meu sono. Então, a gente tem que pensar que não é só mudar ali uma horinha antes de dormir que eu vou resolver. Eu tenho que buscar situações desde o momento que eu acordo até o momento que eu vou dormir, para poder garantir uma noite de sono de melhor qualidade. E como é difícil mudar comportamento, entre né? mudanças, né, ao longo do dia.
Mas, claro, que o paciente ele quer Atividade física. você mudar exatamente, você mudar comportamento, né? Não é que eu vou fazer atividade, porque o insônia tem muito disso. Bom, se eu fizer atividade física, eu vou dormir. Não é assim. Eu faço porque é bom. Eu não estou preocupado, né? Qual a relação entre atividade física e dormir. Eu falo assim, a gente vê muito hoje, né? Relaxamento, meditação. Quer dizer, o indivíduo insônia já vai pôr na cabeça e fala, bom, se eu meditar, eu durmo. Me falou, se eu ouvir uma musiquinha, eu durmo. Quer dizer, fome. Eu não preciso fazer nada para ter fome. Eu vou relaxar, que aí a fome vem. Não, ela vem independente de eu querer. E se eu quiser ter, é aí que ela não vem. Então, essa mudança de pensamento e de comportamento que é o mais difícil, mas é o caminho do tratamento da insônia. Então, até nessa questão de hábitos de vida, o Mauro do Prazeri trouxe uma pergunta do cochilo depois do almoço, se é normal, né? Então, depende do cochilo, né? Um cochilo de minutos, meia hora, é ok, né? Até logo depois do almoço, a gente tem uma propensão fisiológica a sentir mais sono, mais a vontade de dormir. Mas agora um cochilo de 2 horas, aí não é normal e também não é legal. Aí realmente você está com déficit no sono da noite, não é, doutor Luciano? 1 hora não é cochilo, né? As pessoas têm muitos pacientes falam, não, eu dou uma cochiladinha depois do almoço. Quanto? 2 horas. Não, isso é sono, né? E por que é ruim você dormir muito, né, durante o dia? Porque você aprofunda o sono. Aí você não cochilou, você dormiu. E acordar de um sono profundo, a gente sabe como é que é. A gente acorda meio grogue, né? Não acorda bem. Então, cochilo é 15, 20 minutos. Você relaxa, você entra aí numa sonolência e pronto. Isso é saudável. Isso a gente sabe que no mundo inteiro tem, né, culturas, né, de pessoas que cochilam, fecham o comércio e vão cochilar. Então, diferenciar. E principalmente o insônia, por exemplo, dormir durante o dia, o cochilo nem tanto, mas dormir ele está tirando o sono da noite. Então, a gente fala para... Isso é uma medida comportamental também. Não vai dormir durante o dia. Dormir, quer dizer, pode cochilar, 10, 15 minutos é bom, mas não dormir. Né, Jorge? Exatamente, eu sempre falo para os pacientes, digo, olha, se o seu cochilo começou no jornal hoje e terminou na novela das 6, não é mais cochilo, né? Então tem que ter cuidado. E essa percepção de quanto dormiu, às vezes ela engana a gente, né? A gente acha que está dormindo pouco e está dormindo bastante. Muitas vezes a gente pede para os pacientes fazerem um diário ali do seu sono e eles começam a perceber o quanto que eles realmente estão dormindo durante o dia. E isso é um importante ladrão de sono, né? Que rouba o sono noturno. E aí a gente fica muito mais estimulado. A gente sabe que para dormir à noite, eu tenho influência de melatonina, mas eu tenho também a influência da adenosina, que é uma substância que me dá o cansaço, né? E a adenosina, a gente tem ali um primeiro pico de aumento no nosso corpo, exatamente próximo ali depois do almoço. E o que eu faço na hora que eu tiro o cochilo? Eu tiro essa sensação de cansaço. E a adenosina, ela diz para o meu corpo que é o momento de parar, né? Então, eu tirei isso, eu fico mais elétrico. Assim como, por exemplo, o café também é um ladrão de adenosina do nosso corpo. Ele deixa a gente mais estimulado, né? Algumas pessoas podem responder mais ou menos ao café, mas a gente sabe que tem pessoas que o café pode agir no corpo de 6 a 8 horas. Então, imagina, né? Eu vou tomar um cafezinho ali para relaxar depois do jantar. Para algumas pessoas, isso realmente pode ser um problema relacionado ao sono, pode atrapalhar bastante. Então, a gente tem que ter cuidado e autoconhecimento sempre. Talvez o que seja interessante, né, para a gente estar falando cochilo, sono, eventualmente chegar tarde, por exemplo, não vai para a cama, né? Não vai deitar para o pijama, né, apagar a luz, porque aí é complicado, você não vai ficar 15 minutos. Então, senta no sofá, né, dá os japoneses, né, tem lá, a gente outro dia estava, acho que é Inemuri, não, porque eles têm a cultura durante o dia, eles dão uma paradinha, eles fecham os olhos, é como se estivessem ali num estado meio de sonolência, fica lá alguns segundos e eles estão numa reunião, a gente vê isso às vezes em congresso, né?
no meio do congresso, eles dão lá fecha os olhos. Então, é cultural, quer dizer, é isso que deve ser feito. A gente, depois do almoço, ter esse tempo, né, para a gente relaxar, lá uns 15 minutos, às vezes. É que hoje a gente sabe que o indivíduo não tem nem condições, ele almoça, né, em pé, né, lá no McDonald's, alguma coisa assim, e sai andando. É aquele hábito americano, né? Eu lembro, na rua, as pessoas tomando o café com leite, andando, era tão bonito, né? É diferente. Então, a gente começa a importar alguns hábitos totalmente errados, né? Então, a gente tem que ter o tempo, a gente tem que parar, a gente tem que fazer o descanso, né, de 15 minutos e depois retornar ao trabalho. Doutor Jorge, a Márcia Mesquita está perguntando se existe um número de horas de sono recomendável, ou isso depende de cada pessoa. Existe o que nós chamamos de orientação sobre o número de horas de sono, né? Quando a gente fala de orientação, a gente não pode tomar isso como uma lei, né? Então, a gente tem que entender que é uma recomendação. Então, de uma forma geral, para os adultos, se recomenda entre 7 a 8 horas de sono, mas lembrando que há pessoas que podem precisar menos que isso, né? E para a gente entender se precisa menos ou mais, precisa de uma avaliação ampla, né? Porque muitas pessoas, às vezes, estão condicionadas dentro de uma rotina que exige muita coisa e acham que elas precisam menos horas de sono. Calma. Então, na verdade, a gente chama essas pessoas que precisam em torno de 6 horas e meia de dormidoras curtas, mas também há pessoas que podem precisar mais que 9 horas, né? E a gente chama de dormidoras longas para essas pessoas. Então, existe uma orientação, sim, mas não se aplica a todas as pessoas. Algumas pessoas podem precisar menos ou mais. E o importante, eu acho que uma dica interessante é no momento de férias, que aí a gente tem oportunidade de dormir um pouco mais, sem ter o despertador, a necessidade do despertador. E aí você se pergunta, se eu não ligar o despertador, até que horas eu levo o meu sono, né? Porque, às vezes, durante a semana, eu sou obrigado a acordar às 6, acordar às 6:30. Então, preste atenção aí no momento de férias, que isso pode te ajudar a entender o quanto de horas de sono você realmente precisa. E tem um provérbio, né? Que é o Deus ajuda quem cedo madruga. Então, veja que coisa terrível, né? Tem muitos, eu atendo, às vezes, adolescentes, que tem essa cultura, né? Que os pais falam, né? Que tem que acordar cedo. E a nossa cultura, né? Meio aqui São Paulo, ocidental, nas grandes metrópoles, né? Quem dorme pouco, quem acorda muito cedo, esse é o trabalhador ideal, né? Que todo mundo quer. Aquele que dorme mais tarde, dorme até tarde, esse, coitado. Então, Deus ajuda quem cedo madruga. É mentira, né? Quem não madruga vai para o inferno, quer dizer, porque Deus não ajuda. É mentira. Ou seja, cada um tem... Eu falei do ritmo, cada um tem seu ritmo. Cada um tem seu tempo. Seu tempo de sono, quer dizer, o indivíduo pode dormir tarde e acordar tarde e ser um excelente profissional. Então, sem essa, né, de Deus ajudar quem cedo madrugar. Isso aí é terrível. Isso eu acho que é importante, porque existe a cultura. A gente tem aí governadores, prefeitos, eu durmo 4 horas, acordo 5 da manhã, nossa, esse então, perfeito. Não, não é perfeito. Alguma coisa está errada. Tem aquela outra super famosa, né, que é trabalhe enquanto eles dormem, né? E aí, só que quem fala isso tira o seu cochilo, dorme até mais tarde, e quem não está dormindo está adoecendo, né? Então, a gente tem que ter cuidado com essas frases e o impacto que elas causam com a nossa relação com o sono, né? Que faz, às vezes, a gente achar que eu durmo muito, que eu não produzo, que eu não devo, que o sono é algo opcional, né? Mas, na verdade, o sono é uma necessidade fisiológica, como comer, como ir ao banheiro, a gente precisa respeitar isso. É importante, eu falo muito disso, né? Porque essa cultura, né? Esse preconceito do Deus ajuda quem cedo madruga, porque você pega crianças que são vespertinas, que dormem tarde, né? Acordam tarde, e os pais, desde criança, ela está ouvindo o pai e a mãe, quer dizer, não, você é vagabundo, né? Também pudera, olha, se acorda tarde, você vai dormir tarde. Então, ele aprende isso, né? Daí, na vida escolar, os professores, na vida profissional, quer dizer, então ele é um preconceito, e ele adquire um preconceito próprio, né? Então,
ele também não se aceita dessa forma. Ele quer acordar às 6 horas da manhã, quer dormir às 10 horas, e geneticamente não tem como. Então, a gente tem que mudar tudo isso. Isso é um problema de sono hoje. Quer dizer, você mudar exatamente a cabeça não só da pessoa, como dos pais, muitas vezes, né, que brigam com né, com essa criança, com esse filho, né? Principalmente se E o o pai ou a sono, mãe é masculino, né? exato, e o sono ele é uma mudança do padrão de consciência, né? Então, eu não lembro exatamente o que eu fiz nessas 8 horas que eu estava dormindo. Então, se eu não lembro, talvez eu não esteja fazendo uma coisa que não seja importante, então eu posso tirar um pouco mais disso. Exatamente. E na verdade não é isso, né? A gente sabe que durante o sono tem muitas funções. Não é porque eu não tenho plena consciência de tudo que esteja acontecendo, é que eu possa tirar essas horas de sono e investir em outras coisas mais produtivas, digamos assim, como a sociedade nos obriga. Cuidado com esse discurso, né? Como se dormir fosse perda de tempo, né? É, Assim, dormir, eu estou perdendo tempo, eu tenho que estar acordado e produzindo. Mas a gente, dormindo, produz muitas coisas, né, que são importantes para estar bem durante o dia. Aliás, a pergunta, né, que se faz não é porque dormimos, é porque estamos acordados. Talvez o estado fisiológico mais natural é dormir. Você pegar um bebê, só dorme, acorda para comer, come um pouquinho e dorme. Então, por que nós estamos acordados tanto tempo? Aí entra, né, para se alimentar, e precisa ganhar dinheiro para comer, para reproduzir. Mas realmente a pergunta é por que nós estamos acordados tanto tempo? Talvez o ideal seria dormir mais, né? Está nessa questão, né, doutor Luciano, a gente vê crianças que têm o horário matutino, 7 horas da manhã na escola, e quantos casos a gente tem crianças que às vezes não têm um bom desempenho escolar, e essas É crianças isso. também têm esse perfil, né, de não serem matutinas, né, e ter essa dificuldade de que às vezes é associado à preguiça, né, como não ter preguiça de acordar, e não realmente isso ser levado a sério, né, como a individualidade de necessidade de sono de cada pessoa, né. Se a gente imaginar, por exemplo, a gente está falando de Então, criança, né? Uma criança que pega um ônibus escolar, por exemplo, tem que acordar 4 horas, 4h30, 5 horas para pegar, porque é lógico, em São Paulo ele tem que, né, mora aqui, ele vai para uma escola muito longe. Isso é criança, quer dizer. Agora você pega um adulto também, ele acorda às 4 horas, tem que pegar 3 condições, tem que pegar um metrô, ônibus. É comum, né? O indivíduo acordar, um profissional, né, um trabalhador, ele acorda às 4 e dorme, não? Ele dorme. A cama, quer dizer, o transporte público virou o quarto dele, né? Ele acordou, mas ele continua dormindo. Ele tem que dormir no ônibus, ele tem que dormir no metrô, porque ele vai chegar lá pelas 7 horas no trabalho. Então veja a loucura, né, que a gente vive, né, em prejuízo do sono. É claro que ele está dormindo, mas não é a mesma coisa. Eu tinha uma funcionária que trabalhava com a gente, inclusive no Oswaldo Cruz, e são muitos anos atrás. E ela vinha de, acho que Cotia, alguma coisa assim. Então ela tinha que sair cedo, porque a Raposo Tavares para tudo. Então ela tinha que sair muito cedo. O que ela fazia? Ela chegava no estacionamento que era perto do hospital, e ela dormia. Quer dizer, o quarto dela era ali. Ela ficava dormindo 1 hora, 1h30, até entrar no trabalho. Então, veja, né, como que é feito a coisa. É claro que isso é um problema social, um problema que você tem que resolver. O indivíduo tem que trabalhar perto, ele tem que atravessar a cidade muitas vezes. E o sono, nessa, né, acabou, né? Está perdendo aí antes. vai ficando para a segunda, né. Vai, A pergunta exatamente. agora que a gente tem é do Luiz, pergunta do Luiz Cláudio Nogueira agora, que fala sobre idades para pegar no sono. Me recuperei recentemente da Covid-19. Isso pode estar relacionado? Vou passar essa pergunta para o Jorge. E pelo seguinte, eu acho assim, a gente não sabe metade, nem metade, né, das consequências da Covid. Quer dizer, e é claro que no sono também tem tantas coisas envolvidas na Covid, não só o problema, como eu te falei, quer dizer, o isolamento, o problema da doença, o medo, a ansiedade, depressão.
Quer dizer, é claro que uma insônia não vai aparecer em muita gente, mas se a doença também está provocando, do ponto de vista orgânico, alguma alteração, e a gente sabe que pode, né, deixar alguma sequela, mas tem que deixar o tempo passar para a gente ver se simplesmente a doença só foi aquele fator que piorou, alguma coisa que já vinha antes, né? Mas é uma pergunta ainda, né, difícil de a gente entender todo o mecanismo e as consequências. Não sei o que o Jorge pensa, né, mas... Na verdade, a gente sabe que a Covid-19 ela é uma doença multissistêmica, né? Acomete não é só a parte respiratória, embora isso seja um sinal que a gente valoriza muito. E depois de 1 ano e meio aí de pandemia, alguns locais já entrando praticamente com 2 anos de casos, começaram a surgir os primeiros trabalhos falando sobre sono, as primeiras pesquisas científicas falando dessa relação sono em pacientes que já tiveram a doença, né? Então, se encontrou realmente uma associação de insônia. Isso não está ainda muito claro, a gente não sabe como o mecanismo em que isso acontece, mas existe essa correlação. E, como o doutor Luciano falou, é uma doença que a gente está aprendendo junto a cada dia e nessa situação trágica que estamos vivendo, infelizmente. Mas ainda tem muita coisa a se conhecer, tanto a curto prazo quanto a longo prazo. Mas a nossa torcida fica para que isso se resolva o mais breve possível, porque está literalmente tirando o sono de todo mundo e tirando a alegria, a felicidade, né, de diversas pessoas. Bom, vou falar um pouquinho sobre a sono, que também é uma questão que apareceu bastante. Que exames que a gente utiliza para avaliar a do sono, doutor Luciano? Então, o principal exame, é claro que assim, a primeira coisa que a gente faz é uma entrevista, quer dizer, um histórico, né, que é aquilo que a gente sempre tem que fazer. O paciente que nos procura, a gente tem que tirar uma história muito detalhada, voltada para a queixa, porque o paciente que tem problema de sono, ele chega, a primeira coisa que ele fala, não durmo bem. Né? Isso aí é o padrão. Agora, cabe ao médico saber por que ele não dorme bem. O que é não dormir bem? Né? Não dormir bem. Então, eu tenho que detalhar, por isso que é uma consulta demorada, é 1 hora, né, de interrogatório, porque eu tenho que saber tudo a respeito desse paciente, a respeito do sono, como é que é o sono dele, como é que é durante o dia, né? A gente falou tanto, né, os horários das refeições, atividade física, o emocional desse paciente, ansiedade, depressão. Então, quer dizer, é um histórico longo, né, desse paciente. É claro que quando eu chego no final do meu interrogatório, eu já tenho que ter pelo menos um diagnóstico. E quais são? Né? Eu tenho que saber se ele tem uma provável insônia, se ele tem uma qualidade do sono ruim, aí ele está roncando, uma suspeita, eventualmente, de apneia do sono, ou ele tem um excesso de sono. Então, baseado nessas queixas, né, nesse quadro clínico, eu vou partir para um exame. Então, é claro, se a minha suspeita é principalmente um problema respiratório do tipo ronco e apneia, sem dúvida, a polissonografia é o principal exame. É um exame que vem da década de 60, quer dizer, onde você monitora e você tem o perfil do sono desse paciente durante uma noite, e principalmente a parte respiratória. É ali que vai dar o diagnóstico se o paciente tem ronco e se ele tem apneia. Agora, é claro que o exame ele tem que um exame complementar. Não é porque eu fiz a polissonografia e ele tem alguma coisa de apneia que fechou o diagnóstico. Não é assim. Porque se eu tenho a suspeita que esse paciente tem uma insônia, por exemplo, o indivíduo demora 3 horas para dormir e vai fazer uma polissonografia e tem apneia. Claro que o problema da queixa dele é dificuldade para dormir, isso não tem nada a ver com a apneia. Ele tem uma insônia dita inicial. Ele tem um outro problema. Só que a apneia apareceu na polissonografia. Então, percebe? Quer dizer, o interrogatório é fundamental. É nele que eu vou ter o diagnóstico para dar o tratamento. E a polissonografia é o principal exame, claro, para diagnóstico, principalmente de apneia do sono.
com relação a tratamentos, né, que a gente também foi uma pergunta, isso acaba variando muito. A infinidade, como falou, como o Dr. Jorge falou também, de distúrbios relacionados ao sono. E o tratamento realmente vai de acordo com os distúrbios encontrados e também com a apneia do sono. Então, a gente vai tratar em conjunto. Assim como a gente saúde, capacitados para fazer esse acompanhamento. Nesse contexto, entra toda a equipe multiprofissional, então, médica, fisioterapeutas, psicólogos, terapeuta ocupacional, fono, profissionais que também podem ajudar no tratamento, né, doutor Jorge? Quando a gente fala da apneia do sono, a gente fala de uma doença que ela tem muitas causas, né? E por causa disso, não tem uma receitinha de bolo que vai dizer para todo mundo é tal tratamento. A gente sempre tem que particularizar, individualizar, e a gente tem várias formas de tratar, e como a Lene já bem deixou muito bem claro, a interdisciplinaridade, né, que são todas as áreas da saúde interagindo, e a multidisciplinaridade são importantes no tratamento disso. Então, a gente pode ter o tratamento que pode variar desde uma cirurgia, principalmente nas crianças, a gente vê muito isso, né, para a apneia do sono. A gente pode ter o CPAP, que é um aparelho de pressão positiva, que o fisioterapeuta respiratório tem uma atuação. Os exercícios para fortalecer os músculos da garganta, que os fonoaudiólogos atuam. Enfim, a gente tem diversas. Tem do dentista uma atuação importante, que é o aparelho intraoral. Enfim, eu acho que a gente tem hoje uma gama de novos tratamentos, inclusive muita coisa nova surgindo, e isso vem exatamente da gente entender e conhecer mais essa doença que é a apneia do sono. Quanto mais a gente conhece, mais oportunidades de novas terapias surgirão. Então, as pesquisas têm caminhado de forma muito satisfatória nesse ponto, e hoje a gente tem outras possibilidades aí para oferecer para os nossos pacientes. Lene, só uma coisinha que eu acho importante, né? Que é que a gente fala sempre, né? O paciente que fala, não estou dormindo bem, ele já associa, bom, não durmo bem, tenho insônia, tal, vou tomar remédio. Então, não é assim, quer dizer, o remédio é a última coisa, quer dizer, a primeira coisa ele tem que saber o que ele tem. Porque se ele tem um problema de apneia, por exemplo, vai tomar um tranquilizante, um desses remédios aí ansiolíticos, ele vai piorar o problema dele. Então, não é porque ele não dorme bem que ele vai tomar remédio. Então, por favor, né, pelo amor de Deus, né, o indivíduo que não está dormindo bem, vai no médico, né, para ter exatamente esse encaminhamento no sentido de ter o diagnóstico, porque cada problema do sono tem um tipo de tratamento. Né? E além do que os remédios mais antigos, né, que ainda se usa muito, né, que esse grupo de ansiolíticos, onde o problema de dependência, tolerância, problemas de alterações, né? Você pega, por exemplo, hoje esses benzodiazepínicos piorando a qualidade do sono. Nossa, eu estou com pacientes aí com uma dificuldade para tirar hoje, né, de entrar em abstinência, quer dizer, você fica assim, se o paciente soubesse o problema que ele vai ter depois para parar esse remédio, ele não tomava. Ele não tomaria o remédio. Então, é um problema, ainda é um problema grave, um problema sério. Por favor, né? A recomendação, talvez, a gente deixa até aí, caminhando para o final, né? Para não fazer uso de remédios sem orientação de um bom profissional. Quando eu digo bom profissional, é claro, hoje tem um profissional do sono, mas aquele primeiro médico que vai atender, muitas vezes não é o especialista em sono. Então, você tem o clínico, você tem, eventualmente, o neuropsiquiatra, quer dizer, mas é aquele médico que atende, está na frente que vai dar o primeiro atendimento, né? Então, tem que ter uma orientação bem adequada para não gerar um futuro doente aí, não só insônia, como um dependente químico, né? Então, agora estamos finalizando, né? As considerações finais, doutor George. Bom, eu queria agradecer a oportunidade, dizer que esse canal que o Oswaldo Cruz abriu de comunicação é extremamente importante, poder falar sobre sono, que é uma dúvida muito frequente, né? Que hoje, graças a Deus, tem se falado cada vez mais, mas ainda precisamos levar mais informações. Então, eu acho que essa oportunidade aqui ela é louvável e a gente precisa repetir mais vezes, né? Eu acho que
A gente tem muita coisa a falar sobre sono e são dicas simples, mas que podem fazer um impacto muito grande no dia a dia aí, da qualidade de vida de muitas pessoas. Então, mais uma vez, eu deixo meu agradecimento e a oportunidade de dividir com a Aline e com o Dr. Luciano esse momento tão especial. Doutor Luciano. Então, eu só queria deixar minha mensagem, né, também de te agradecer essa oportunidade e falar, assim, né, que eu, né, praticamente há 30 anos no Oswaldo Cruz, e a gente começou com um laboratório de sono e hoje tem uma estrutura muito grande, muito importante em relação não só a diagnóstico, tratamento, né? A Aline também faz parte, o Jorge também faz parte dessa equipe, onde nós procuramos também dar um atendimento de medicina do sono, de tratamento de clínica de CPAP. Então, hoje, né, depois a gente está bem, quer dizer, dentro do Oswaldo Cruz, e a gente vê o serviço cada vez maior e se estruturando cada vez mais, né? Que eu acho que é uma coisa importante e que a gente tem carente mesmo, tem muitos laboratórios de polissonografia, mas essa estrutura de dar um atendimento, né, também na parte clínica e tratamento, a gente tem hoje dentro do hospital, né? Vocês conhecem, então vocês sabem da nossa luta, né? E daquilo que a gente está já conseguimos tanto, né? Dentro do Oswaldo Cruz. Muito bom. Então, eu também gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui com dois profissionais que admiro muito, que convivem, o doutor Luciano e o doutor George. Agradeço muito, Cruz, essa oportunidade. É um tema de extrema relevância. Nós somos suspeitos para dizer, pois gostamos muito, estamos o tempo todo falando sobre isso, mas acredito que essas informações são muito importantes para ser levada adiante. São orientações, também fica a informação, né, de buscar ajuda se tá fora, se está saindo desse padrão de normalidade, se está sentindo muito sonolência durante o dia, não vá atrás de automedicação, como o doutor Luciano falou, né? E busque o profissional da saúde para ajudar a melhorar de vida. Então, esse vídeo aqui vai estar gravado no YouTube, também no Facebook do hospital e no site também do Oswaldo Cruz. Então, podem ver, assistir, indicar quantas vezes quiserem. As dúvidas que tiverem no site e não foram respondidas, vão ser respondidas depois, tá bom? Então, uma boa noite a todos, até mais.